Às margens do rio Itapecuru, numa paisagem repleta de babaçoais, nasce o triângulo amoroso formado por Amândio, Inácia e Alberto. Estamos no interior do Maranhão, início do século XX. Os costumes, as formas de falar e as lendas que emergem desse universo foram imortalizados no romance Por Onde Deus Não Andou. Seu autor, mais conhecido como jurista e político, é Godofredo Viana. Nascido em Codó, a 14 de junho de 1878, Godofredo Viana, ainda criança, se muda para São Luís. Depois de realizar estudos básicos, segue para Salvador, onde se forma em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Livre de Direito no ano de 1903. Ali ele se destacou como um dos melhores alunos da sua turma e um grande aluno brilhante de todo o curso de Direito de sua geração. Tanto é que os próprios alunos do seu grupo o elegeram como um orador nato na sua formação. E o seu discurso de formação foi, digamos assim, tão brilhante, isso na visão dos seus professores também, que esse discurso foi inclusive publicado nos órgãos da imprensa, tanto de lá como daqui do Maranhão. Ele retorna ao Maranhão, isso em 1903, aproximadamente entre 23 e 24 anos, e logo ele assume um cargo de promotor público na cidade histórica de Alcântara. Dentro dessa área jurídica, ele produziu uma série de textos, como, por exemplo, o Código do Processo Civil aqui do Estado do Maranhão, o Código do Processo Criminal do Estado também do Maranhão, e produziu um texto chamado No País do Direito, que é um livro, digamos assim, mais significativo dentro da obra dele, até porque os outros foram códigos, né? E esse foi, digamos, uma obra em que deu um destaque maior ao nome dele dentro do direito. Naquela primeira década do século XX, São Luís começava a se despertar de um período de marasmo cultural. O Maranhão tinha alcançado uma trajetória nas letras de uma forma impressionante entre 1832 até o final da década de 60. Infelizmente, o Maranhão não conseguiu se manter nem na economia, com a crise agroexportadora, muito menos no campo da cultura literária. E quando nós chegamos já ao começo do século XX, nós temos um Maranhão problemático, um Maranhão cheio de problemas financeiros, e o problema financeiro influencia diretamente na arte, na cultura letrada. Então nós temos um grupo tentando alavancar o Maranhão de novo, levantar e mostrar um pouco do que existia de bom aqui em nossa terra. Houve a criação, então, de dois grupos literários, muito parecido com as academias que nós temos hoje, que foi a Renascença Literária e a Oficina dos Novos. Esses dois grupos organizavam debates literários, organizavam revistas, publicavam textos, e de maneira, então, que fizeram um grande debate cultural na São Luís do comecinho do século XX. É um grupo que vai se juntar e vai tentar trazer algo novo para o Maranhão, e não digo novo, mas uma mudança de pensamento. Dentro desse grupo, a Oficina dos Novos, surge então essa figura aí que vai se destacar um pouco depois, que é o Godofredo Viana. O Godofredo Viana era, no dizer de Antônio Lobo, um prosador corretíssimo, uma das maiores inteligências que o Maranhão, na época, tinha. Uma das figuras mais brilhantes do grupo fundador da Academia Maranhense de Letras, Godofredo Viana acaba atraído pela vida pública. Governou o estado do Maranhão entre 1923 e 1926, antecedendo aí o Magalhães de Almeida. Ele tomou uma série de iniciativas, sobretudo aqui em São Luís do Maranhão, e que deram à capital ares mais modernos. Por exemplo, ele ampliou consideravelmente, para a época, o sistema de água nas casas, ampliou o sistema de esgoto e, sobretudo,
criou as bases para a modernização que viria depois a acontecer com a iluminação pública. O Godofredo Viana, ele pode ser vítima da política dentro da literatura. Tinha uma prosa mais ou menos fluida, elegante, embora eu considere também que é muito datada para uma época. Agora, o campo político dele, a atuação política, acabou contaminando para os leitores a sua atuação. Hoje, talvez seja melhor isso, porque tem um distanciamento histórico. O que podemos dizer que é um autor que buscou, digamos, um estilo mais livre, muito mais voltado para as ações, do que propriamente para uma análise psicológica das personagens, privilegiou muitas vezes uma descrição mais ali própria, relacionada à trama, do que propriamente uma análise psicológica das personagens que compõem o seu mundo literário. Ele era um prosador e demonstrou isso muito bem no romance Por Onde Deus Não Andou, e de maneira que é daqueles escritores que você não consegue buscar uma influência marcante ali dentro. Publicado postumamente em 1946, Por Onde Deus Não Andou é a obra mais conhecida e elogiada de Godofredo Viana. Que é um livro interessante por várias razões. Ele tece algumas críticas à própria história do Maranhão do momento, mostra o Maranhão crescendo e ao mesmo tempo estagnando. É um romance que aborda uma Codó, ainda do começo do século XX, e é bem interessante porque ele traz uma personagem que é da região de Codó, os pais têm fazenda em Codó, e vai visitar a fazenda que é da sua propriedade. E daí, então, o grande interesse dele é fazer um estudo sobre o coco babaçu. Paralelamente a esse estudo, digamos, mais sociológico, em que ele analisa essa questão do coco dentro de Codó, existe um relacionamento, um romance, um triângulo amoroso. Sentado na rede, Amândio tinha os olhos presos na lazarina, que a luz nascente da manhã destacava na parede negra da palhoça. Os pensamentos ferviam-lhe na cabeça atribulada. Não era possível aqui, não. Pura invenção desses bandidos e invejosos. Só porque o engenheiro dava atenção a ele e à mulher, os malvados já estavam maginando aquelas porqueiras todas. Sá Inácia não era a sem-vergonha que eles pensavam, como as morixabas deles, que andavam pulos mato com os outros homens. Era uma moça séria. O final do romance é simbólico. São as últimas luzes aqui da Praia Grande, fugindo então à sua visão, já que a sua embarcação está em direção ao Golfão Maranhense para se dirigir ao Rio de Janeiro. O Godofredo Viana, ele tem algo muito importante que as pessoas não percebem. É como ele consegue botar fala popular dentro da sua obra. Algo que para a época não era tão comum. Nós tínhamos, por exemplo, antes dele, um caso de Catulo da Paixão cearense, mas na prosa o normal era o cidadão escrever dentro de um português escorreito. E ele dá vida à personagem colocando também a fala do povão dentro do seu romance. Então fica uma análise sociológica muito interessante, tanto das pessoas, como da questão da política maranhense, como é que funciona isso, quem é que vence a política no Maranhão, é realmente quem tem melhores ideias ou realmente quem tem mais recursos financeiros, tudo isso ele coloca naquela época. Então, digamos, é uma obra fundamental para se compreender essa região do Maranhão. Além de Por Onde Deus Não Andou, Godofredo Viana publica ainda 2 livros, Terra de Ouro, em 1935, e Ocasião de Pecar, em 1939. Ao longo de sua vida, colabora em inúmeros jornais e revistas. Teria deixado também um livro de poesias inédito, Versos de Outrora. Morre no Rio de Janeiro, a 12 de agosto de 1944, mais reconhecido por seu papel político que por sua obra literária. Pergunte para os jovens que estudam literatura no Brasil e até mesmo no Maranhão, quem foi Godofredo Viana.
a grande chance de encontrar não conheço é imensa. Godofredo Viana, assim como o Astolfo Marques, como Alfredo de Assis, como Antônio Lobo, como Domingos Barbosa, ele faz parte de uma herança cultural que nós temos. E o legado que ele deixa é que o nosso Maranhão é uma parte significativa da literatura brasileira. O grande legado dele seria também histórico. Um cidadão que vai numa bandeira de luta à frente de muitas pessoas, não vou dizer um vanguardista, porque ele não é vanguardista, até a obra dele é bem até tradicional em alguns momentos, mas ele consegue fazer algo que para aquele contexto seria uma novidade. O engenheiro, no convés, debruçado à murada, olhava para a terra, absorto. O mar, à medida que o vapor se afastava, ia puxando a cidade para o fundo. E ela ia sumindo, sumindo. De repente, de longe, uma onda cresceu, branca de espuma, e engoliu as 2 torres da igreja de São Camilo.